Ultimamente, muitas pessoas têm se perguntado, principalmente devido à polarização da política, como pessoas tão inteligentes demonstram estar extremamente alienadas para qualquer que seja o posicionamento político da pessoa. E algumas questões vêm à tona, como uma pessoa tão inteligente pode tomar uma decisão que não é tão inteligente pela perspectiva geral do que seja realmente inteligência, não necessariamente pela expectativa que o outro tem sobre ela. Portanto, numa conversa que eu tive recentemente com um amigo e mentorado que tenho, o Daniel, a gente falou muito sobre duas questões que são muitas vezes confundidas no nosso entendimento. E a clareza sobre o que elas são explica muita coisa no comportamento social que nós temos hoje, principalmente no cenário polarizado. Existe uma diferença fundamental entre uma capacidade intelectual e entre uma expansão dessa capacidade. É por isso que no No Brain Alguém Cast de hoje, direto aqui de Gramado, fora de órbita, portanto, você deve estar ouvindo aí sons de pássaros e afins, a gente vai falar sobre a diferença entre ser inteligente e ser consciente. Se eu tivesse aqui a minha mesa na minha frente, é esse momento que eu clicaria para a música tocar, mas não temos música hoje. Então, quando a gente pensa nessa diferença entre a inteligência e a consciência, muita coisa começa a se explicar. E é isso que eu quero trazer hoje, para a sua perspectiva, até para você fazer uma autoanálise, que eu faço o tempo inteiro. Se você age com inteligência muitas vezes ou com consciência. E será que quando a gente age com um com o outro, necessariamente elimina ou não? Esse é o debate que a gente vai trazer agora. Você já sabe disso, não custa lembrar mais uma vez que o No Brain Again Cast é produzido pela Become School, escola em inglês, e você acha o @Become School no Instagram. É ótimo falar sobre isso agora, inclusive, que nós estamos encerrando as inscrições aí do Thought Leadership, então para quem quer participar e me ter como mentor, estes são os últimos dias. E quem quiser fazer curso de Neurostorytelling também, a gente está com presente de Natal para vocês, é só vocês correrem lá no Instagram da become.school, ok? Primeiro vamos conceituar o que é inteligência e o que é consciência. Eu sempre gosto de conceituar, né, para poder desconstruir, porque a gente não pode estar falando apple with oranges, né, comparando apple with oranges, ou seja, maçãs com laranja. Tem que comparar as mesmas coisas, né, falar a mesma linguagem. Quando a gente fala de inteligência, aqui a gente está falando de capacidade de raciocinar mesmo, do pensamento. Então, o ser inteligente é aquele que, quanto mais capacidade ele tem de produzir raciocínio, pensamento, razão, mas ele está sendo inteligente, utilizando a inteligência. É por isso, inclusive, que a gente tem uma confusão sobre o que é inteligência na sociedade que a gente vive hoje. Por quê? Veja, muita gente que você provavelmente acha inteligente, normalmente essa pessoa é uma pessoa que tem uma inteligência matemática. E olha que interessante falar sobre isso agora. Então, aquela pessoa que tem uma inteligência matemática, por exemplo, engenheiros, físicos, matemáticos mesmo, essas pessoas, naturalmente, elas detêm um conhecimento, primeiramente, que é um conhecimento extremamente específico. Então, quando essas pessoas falam, elas enxergam o mundo por uma ótica diferente. Vou dar um exemplo. Estava jogando tênis outro dia, e aí o professor falou, um aluno cometeu um erro, o professor falou, qual é a distância mais curta entre um ponto e outro? E a resposta que o professor queria que o aluno desse era uma linha reta, para que ele, ao invés de fazer círculos ou, enfim, ir para outras direções, sempre tentasse ir pela linha reta. Existia um engenheiro entre os alunos e ele falou, depende. Inclusive, a própria neurociência tem e trata o viés de distância, de que muitas vezes a gente tem um viés de distância direta, achando que uma linha reta é mais próxima que uma curva. E tudo é relativo. Porque uma curva pode ser muito mais próxima do que você andar em linha reta. Isso é um viés, uma percepção. Por quê? O cérebro ele não é feito para calcular massa, volume, distância de forma natural. Então, naturalmente, pessoas que têm esse desenvolvimento natural, estudam esse tipo de assunto, são pessoas que se destacam por essas duas perspectivas na sociedade. Primeiro, conhecimento específico. Segundo, é um conhecimento que não é natural ao nosso desenvolvimento neurológico. Então, se uma pessoa como um físico começa a falar sobre volume, massa,
distância, a gente começa a ter barreiras no entendimento muito maior do que uma pessoa de humanas vai falar com você ou de saúde, por exemplo. E essa barreira da gente compreender o que a outra pessoa está falando, naturalmente a eleva a um grau de intelectualidade muito alto. Então, ou seja, se eu estou falando alguma coisa que você não tem uma compreensão natural, você vai me achar inteligente por conta dessa falta de compreensão. Não necessariamente porque realmente eu seja inteligente. É por isso que hoje uma pessoa que comunica-se muito bem, ela tem uma probabilidade de ser interpretada como uma pessoa inteligente se ela estiver tratando de um assunto que ninguém sabe. Por quê? Porque ela está dominando aquela comunicação, você está tendo dificuldade em acompanhar o raciocínio dela por não ter conhecimento, e logo o seu cérebro naturalmente vai julgar aquela pessoa inteligente. Ou seja, é muito mais uma questão de posicionamento, de interpretação, do que de fato se ela é ou não. Por que eu estou falando isso é importante? Howard Gardner, ele é um pesquisador de Harvard extremamente criticado porque ele trouxe a teoria das 8 inteligências. E essa teoria, ela é interessante, por quê? Porque ela traz uma perspectiva muito mais abrangente do que a inteligência. Ela fala, por exemplo, que não existe apenas a inteligência matemática, que é uma das inteligências que a gente mais costuma a enxergar devido ao que eu acabei de explicar. Existe inteligência sinestésica, que é o que um jogador de futebol, um bailarino tem, por exemplo. Existe a inteligência musical, a inteligência, por exemplo, matemática, como eu já falei anteriormente, dei o exemplo. Existe a própria inteligência de comunicação interpessoal, intrapessoal, ou seja, é um leque muito grande de inteligências que, se a gente parar para pensar, faz muito mais sentido, porque cada pessoa carrega uma habilidade ou capacidade diferente. O teste de QI, por exemplo, que serve para medir o coeficiente, por exemplo, das pessoas de inteligência, né, coeficiente de inteligência, QI, é justamente um teste que foi utilizado por muitos anos, mas hoje em dia se mostra muito pouco completo em relação à análise de inteligência. Ele serve muito bem para ver a capacidade de raciocínio da pessoa. Mas você já parou para ver que tem muita gente que a gente acha extremamente inteligente, principalmente nessa área de cálculos e afins, que não tem naturalidade humana, mas são pessoas que não têm uma inteligência interpessoal, características de inteligências sociais, por exemplo. E se a gente for analisar a pesquisa de Harvard, uma das maiores pesquisas já feitas, a maior pesquisa em termos de durabilidade já feita no mundo, mais de 70 anos, né? Um ponto em comum padrão entre as pessoas que são felizes, de acordo com a pesquisa, é a saúde da vida social dessas pessoas. Se a gente sabe disso, então, o que é inteligência? É a gente ter uma capacidade, por exemplo, matemática, e se destacar com um coeficiente de inteligência altíssimo, ou uma pessoa que tem uma inteligência interpessoal e consegue unir pessoas e está sempre feliz ao lado de pessoas coletivamente, agindo no coletivo. É óbvio que inteligência vai ser as duas coisas, mas dentro da sociedade que a gente vive, qual das duas inteligências seria mais útil? É uma coisa que eu sempre falo. A gente não pode medir inteligência pelo sucesso das pessoas. O que tem de gente estúpida, bem-sucedida no mundo, a gente sabe disso. Por quê? Porque o mundo é feito por sistemas. E tem pessoas que têm habilidade, capacidade para atuar nesse sistema melhor do que as outras pessoas. Isso não a faz mais inteligente do que as outras pessoas. Ou seja, o que eu quero apontar aqui é que inteligência, ela não pode ser relativa. Ela precisa estar dentro de parâmetros. Mas estes parâmetros, eles também não podem ser tão exatos. Eles devem ser precisos, mas jamais exatos. Por quê? Deve existir uma margem, sempre uma margem, para que a gente possa navegar com possibilidades diferentes, porque não existe uma resposta apenas para as coisas. A gente precisa questionar e navegar nessas respostas. Então, essa questão toda que eu estou trazendo para você é para que você entenda e comece a interpretar, porque inteligência é algo extremamente importante, que está muito mais conectado com a nossa capacidade de raciocínio, com o nosso pensamento, e tem sempre ali em detrimento ali habilidades. Eu tenho uma inteligência
musical, habilidade. Inteligência matemática, habilidade. Inteligência interpessoal, habilidade de novo. Agora, consciência não é uma habilidade. Os seres inteligentes, eles não são automaticamente conscientes. Mas todo ser consciente é, por naturalidade, um ser inteligente. Você pode chegar na favela, por exemplo, onde tem pessoas que são desqualificadas, não têm qualificação, pobres, miseráveis e afins, e vocês vão ver que ali dentro tem muita gente consciente. Não necessariamente qualificada. Então, a inteligência da consciência não está na qualificação do indivíduo ou da habilidade. Sabe por quê? Porque a consciência é essa sensibilidade para a compreensão. A consciência é quando a gente assume uma perspectiva de compreensão sobre as variáveis que estão em jogo, sobre todos os vieses que estão na nossa frente. Enquanto a inteligência, ela atua dentro de vieses, de cápsulas, para que você atinja o objetivo da forma mais eficiente possível em qualquer coisa que seja, numa resposta que você vai dar, numa tarefa que você vai executar. A consciência não. A consciência ela não tem objetivo. A consciência ela não pode ser medida se ela foi bem sucedida ou mal sucedida. Ou mal sucedida, aliás. A consciência é apenas uma expansão da interpretação das coisas do mundo. A inteligência ela não está em um ato. Aliás, perdão, a consciência ela não está em um ato. A consciência ela está na análise do todo, na constância. Então, quando você vai atuar em qualquer coisa que seja, independente de você ter inteligência ou não sobre aquela questão, se você for um ser consciente, você vai ter uma compreensão, uma sensibilidade para entender o que está acontecendo. Não necessariamente você tem a inteligência de atuar. Por exemplo, o esporte é um caso muito nítido disso, ou a música mesmo. Quando você vai para um musical, você não precisa saber tocar os instrumentos para ter uma sensibilidade de compreender o que está acontecendo naquela harmonia. A pergunta que é mais feita por todo mundo nessa polarização é por que seres tão inteligentes tomaram decisões, ou tomam decisões, ou se alienam tanto? Como é que é possível? Porque eles não são pessoas conscientes. E veja que eu não estou vinculando a decisão dessa pessoa se votou em X ou em Y. Estou falando de maneira geral. Eu não estou aqui para defender uma bandeira. Eu estou aqui para mostrar que consciência tem uma superioridade de pensamento pela sua sensibilidade e interpretação do que é inteligência. A inteligência, ela traz a arrogância. A inteligência, ela faz com que a gente se ache melhor que o outro. A inteligência, ela faz que a gente se inunde de pensamentos enviesados, para que tomemos decisões achando que estamos nós certos. E aí a gente passa a defender aquela decisão a ferro e fogo, porque a gente acha que é uma decisão mais inteligente. A consciência não faz isso. A consciência é o abrir da porta para as pessoas sentarem na sala, serem quem elas são e falarem sobre o que elas querem falar. É a aceitação acima de tudo. E tem uma divisão muito interessante sobre a diferença entre a inteligência e a consciência. O ser inteligente, ele atua no controle e na influência. O ser consciente, ele atua no controle, na influência e na aceitação. A inteligência, ela não chega até a aceitação. Naturalmente, você se acha tão inteligente por tomar decisões e interpretar e pensar e trazer razão para a decisão que você não quer aceitar a opinião do outro, a visão do outro. Porque você é um ser inteligente. E a inteligência te levou a pensar dessa forma. A consciência não comete esse deslize. A consciência, ela serve comida para o próximo que tem uma perspectiva diferente da dela. A consciência tenta entender os seus vieses, tenta buscar suas referências. A consciência, acima de tudo, se questiona. Se pergunta, será que realmente a verdade que eu conheço é uma verdade absoluta? Ou será que eu estava inundado, enviesado, questionando as coisas erradas e com meus olhos fechados para talvez uma perspectiva diferente? O ser consciente, acima da inteligência, é aquele que está ali para servir coletivamente. A inteligência serve a você como pessoa.
não é um vilão, não é algo ruim. É apenas um passo. Como eu já falei, para ser consciente é preciso ser inteligente, mas nem todo ser inteligente é um ser consciente. Tem um ditado que eu vou adaptar, que eu ouvi pela primeira vez quando eu estava na Irlanda, que é a diferença entre o ser inteligente e o ser consciente. Dizem que o ser consciente perguntou ao ser inteligente que se ele fosse ser pago para falar uma mentira que para qualquer pessoa, ele aceitaria? Ele falou, não, quem você acha que eu sou? O que você acha que me faria mentir? Que tipo de ser consciente você acha que eu sou? Falou o ser inteligente. E aí o ser consciente olhou para ele e falou, e se você recebesse R$ 1 milhão para contar uma mentira que não tivesse necessariamente machucar alguém, não fosse machucar alguém, uma mentira que ninguém fosse descobrir, uma mentira que não fosse danificar a vida de ninguém. Ele pensou e respondeu, bem, se não fosse machucar ninguém, se ninguém fosse nunca descobrir, se não causasse nenhum impacto na vida de ninguém, talvez eu fizesse. O ser consciente voltou para olhar o ser inteligente e fez uma última pergunta. E se você fosse fazer essa mesma coisa por R$ 1, você faria? Ele olhou mais uma vez para o ser consciente e disse, quem você acha que eu sou? O ser consciente então respondeu, quem você é, eu já sei. Eu só estou tentando descobrir qual é o seu preço.